Fala pessoal, bom, vamos dando continuidade à nossa playlist aqui de Rest Assured, né? Nosso segundo vídeo. Hoje eu vou estar tratando aqui de um teste funcional, no caso. Na aula anterior a gente criou um teste de saúde, né? O Health Check, como eu disse. Agora a gente vai estar tratando de um teste funcional, no caso, tá? A ideia do teste funcional é validar se todos os critérios do requisito estão de acordo, né, com o que é esperado. É importante também que a gente siga os caminhos felizes e também os caminhos tristes, né? No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nesse caso aqui era um API de produtos, tá? E no caso eu conseguia trazer um produto se eu passasse o ID para eles. Então eu criei um teste para validar caso eu tenha um ID válido, o que ele me retorna. E caso eu passe um ID inválido, ou seja, um ID que não exista na nossa base, qual o comportamento ele vai ter. Então, no primeiro aqui, eu criei uma função chamada getProduct, em que no meu given, eu passo um parâmetro ID e eu criei uma funçãozinha para ele gerar de maneira aleatória um ID existente. Tá? Então, ele vai pegar um ID existente, vai gerar nesse ID aqui de maneira aleatória, vai passar esse parâmetro e quando eu der um get no meu endpoint aqui, eu espero que o status code seja ok, seja o 200. Eu também criei uma função para ele gerar um ID inexistente. No caso, um ID, sei lá, vamos supor que eu estou trabalhando com a base de dados aqui, que tem só 100 produtos. Aí eu crio uma função para criar um ID aleatório de 1 milhão, vamos supor. Então, obviamente, não existe um produto com esse ID. Então, eu passo esse ID, que eu sei que está incorreto, para o meu parâmetro, aqui dentro de um given. Lembra que eu disse que no given a gente ia passar pré-condições. Então, para trazer um produto, eu preciso primeiro passar um ID desse produto. E aí, quando eu dou um get nesse endpoint, então eu espero que o status code dele seja not found. Por que not found? Porque ele não encontrou. Not found é a tradução de, literalmente, a tradução de not found é não encontrou. Que é basicamente o 404. Status code 404. E ele também retornava nessa API aqui, no seu response body, um message que era product with ID not found. Então, um produto com ID tal, que eu botei aqui, não encontrado. Beleza? Então, vamos criar o nosso próprio teste aqui. Só que nesse caso, para a nossa API. Que não é de produto, mas é de usuário. Beleza? Cadê aqui meu IntelliJ? Aqui. Na aula passada eu esqueci de subir as modificações. Vou só adicionar, só comentar aqui, que eu esqueci de comentar na aula anterior, tá? Acaba... Tá, já deu um git push, já deve estar lá, já está mandando as modificações. Beleza, tá. Bom, vou criar aqui então uma nova... vamos já começar a separar por pacotes aqui. General. O pacote General, que é o geral, vai ficar o Health Check. Vou criar um outro pacote aqui, chamado User. Tá? Deixa eu editar, então. Natural. Não fica aqui. Tá, beleza. Então, dentro de testes, eu vou ter um pacote, o General, que é o geral, onde eu vou ter um teste de Health Check. E dentro de User, vai ser os testes que vai estar relacionados aos meus usuários. Pode ser que na tua API ela esteja tratando de usuários, esteja tratando de produtos. Aí eu teria, sei lá, vamos supor que um outro pacote chamado Produtos, Products, beleza? E dentro desse pacote Products, eu ia estar fazendo todos os testes funcionais de contrato relacionados ao produto. Só que como a nossa API não é tão robusta, não é tão grande, eu vou remover o Products aqui, tá? Porque a gente vai estar tratando só com o usuário aqui, beleza? Vou criar aqui uma nova classe Java, beleza? Chamada de User Functional Test. Ou seja, teste funcional do usuário, beleza? Eu vou estar tratando aqui, deixa eu abrir nossa API aqui. Eu vou tentar, nessa aula aqui,
trabalhar só com esse endpoint aqui, ó, que é de trazer um usuário baseado no seu ID. Ou então pode ser também esses dois, no caso aqui, né? A gente pode trabalhar com os dois gets aqui. Depois, para as outras aulas, eu separar uma para o put, para o delete, para o post. É isso, aí eu vou fazer isso. Vamos primeiro tá tentando trazer toda a nossa lista de usuários aqui. Então vai ser esse endpoint aqui, API/users, beleza? Como eu tinha dito na aula anterior, eu já criei essa collection aqui no Postman, onde ela está já prontinha aqui para a gente. Tá? Então tem get all users aqui. Tá vendo aqui que ele é um get, certo? No meu endpoint users, certo? Então, caso eu dê um send aqui, ele vai trazer a lista de todos os usuários existentes na nossa aplicação. Tá? Então, quando eu dou um get esse endpoint aqui, ele me retorna todos os usuários que eu tenho. Beleza? Então, vamos lá. Já vi que está funcionando, tá? Status code aqui está 200, belezinha. Vamos lá. Então, public void get all users. Então, get all users. Pegar todos os usuários. Tá. Eu preciso passar algum parâmetro para esse request aqui? Não preciso, né? Eu só dou um get nesse endpoint aqui. Então, tranquilo, beleza. Vocês vão ver que nas próximas aulas, quando eu tiver, por exemplo, que dar um post, vou ter que passar um parâmetro para ele, tá? E aí a gente vai ter que passar no nosso given, né, que é onde tem a minha pré-condição, algumas coisas, tá? Mas por enquanto, como a gente está só nesse request, só usando o get aqui, e nessa API ele não pede nada, então a gente vai ignorar o given por enquanto, vamos direto para o when, tá? Vou dar um when, vamos importar aqui, opa, perdão, importar, tá. Vou botar aqui um asterisco. Se eu botar, só para caso você não saiba, quando eu faço o import aqui e boto um asterisco aqui, se eu não botar esse when aqui, ó, se eu só tirar o when e botar um asterisco, ele vai trazer tudo para mim a partir desse ponto aqui, ó. Então no when, o given, né? E perceba que se eu botasse o given aqui no começo aqui, ó, ele vai trazer o given também, e o then depois ele vai trazer. Então assim, para não ficar given, when, then, tudo mais e tal, eu simplesmente só pego aqui e boto um asterisco. Ele trazer tudo aqui para mim. Tá bom? Então, quando eu der um get, aonde? No meu endpoint aqui. Então, no meu endpoint, API users. Então, eu espero que o status code seja 200. Tá? Agora vamos caminhando aqui para ficar bonitinho. Bem simplesinho, né? Então, quando eu der um get aqui, o status code vai ser 200. Vamos adicionar aqui a anotação teste, lembra? Que a gente fez na aula passada. Vamos rodar um teste. Beleza. Total de teste rodado 1. Total de teste passado 1. Show. O que a gente pode validar a mais aqui? Tá? É interessante que você... vamos supor que você queira aqui validar que o usuário com a ID... Nosso primeiro usuário da nossa lista aqui, o nome dele seja fulano e o sobrenome é ciclano. Você pode validar. Pode validar o tamanho dele aqui, ó. Vamos supor que eu saiba a quantidade de usuários aqui na minha lista. Você pode validar também. Só que você tem que tomar cuidado, vamos supor que eu faça a validação de acordo com a quantidade de usuários que eu tenho aqui. Se eu adicionar um novo usuário, esse teste vai quebrar. E aí vai depender de ter bastante manutenção, né? Porque toda vez que eu ficar mudando a quantidade total de usuários, eu tenho que ficar atualizando meu teste. Então é interessante que você comece a pensar agora em o que você pode validar que não vai quebrar no futuro, para você não ter que ficar dando manutenção constantemente, beleza? Uma outra coisa também legal aqui, ó, nesse status codes aqui, em vez de você botar só 200, você pode usar um HTTP status, tá? Você vai botar um ponto, vamos esperar o sc, underline, ok, que é o 200. Perceba aqui que tem um status code dele aqui, ó. Então o status code aqui do accepted, do aceitado,
202. Do criado, 201. Do bad request, 400, são os mais utilizados. Do forbidden, 203, que é o proibido. Então, é interessante que você utilize esse HTTP status aqui, que ele fica mais fácil, né? Você entender o código, fica mais elegante também. Tá? Vamos agora, para auxiliar nossos testes, vamos criar agora aqui as nossas rotas. Tá? Chamar onde pode chamar? Vamos chamar de rotas. Routes. Tá? O que eu vou ter nas nossas rotas? Todos os endpoints que a gente vai estar trabalhando aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou estar chamando de all users. Esqueci de falar que é um string, né? Pronto. Tá. Eu vou botar aqui nas minhas rotas, eu criei uma classe chamada rotas, onde eu vou botar todos os endpoints aqui. Por quê? Porque depois, quando eu for chamar aqui um endpoint, para eu não ficar botando tudo aqui, ó, eu vou simplesmente dizer routes.allUsers. Então, quando eu der um get na minha rota de todos os usuários, então eu espero status code 200. Né? Com o tempo, você vai refinando o seu código e ele vai ficando mais redondinho. Tá? Então, eu gosto de utilizar as rotas porque pode ser que você use esse endpoints em vários testes. Né? E aí você vai ter que atualizar depois, supondo que o teu teste, supondo que aquele endpoint ele mude, ele se altere, você tem que atualizar em todos os pontos. Então, para ficar de maneira mais organizada, é interessante que você crie essa classe de rotas aqui, e caso esse endpoint ele mude, você pode simplesmente alterar só ele, que aí ele vai alterar em todos os testes que essa rota se aplica, entendeu? Antes de isso aqui, eu vou criar um teste base, que vai ser a base da nossa API primeiro. A base da nossa API é essa aqui, tá? E aqui vai ser da seguinte forma, vai ser base mais nosso endpoint. Então ele vai criar essa string aqui, ó, all users, ou seja, todos os usuários, com a minha base mais meu endpoint aqui, tá bom? Então vai ficar mais confortável de a gente criar, porque a gente vai criar outros endpoints aqui, né? E para eu não ficar sempre botando isso aqui em todos, tá? Assim como no Health Check Test, para não ficar dessa forma aqui, ó, a gente pode criar aqui, mesma coisa. String health. Opa, barra health. Pronto. E aí, ao invés de eu passar todo esse trem gigante aqui, ó, hardcoded, eu passo então o routes.health. Então a minha rota do endpoint de health, beleza? Mesma coisa eu posso fazer no status code aqui, em vez de ser 200, eu boto http status.sc underline ok, beleza? Show. Já ficou um pouquinho mais redondinho agora o nosso código, né? Bom, agora que a gente já validou o status code, a gente pode também estar validando, como eu disse, algumas coisas relacionadas aqui ao nosso primeiro usuário. Tá? Então a gente vai pegar esse usuário aqui, fulano, e vamos tentar validar alguns dados dele, tá certo? Então, além do status code 200, eu vou validar se no body dele, o cara que está na posição 0, ou seja, primeira, aqui, se o ID dele é 1. Vou importar aqui isso. Se isso aqui importa não. Matches, tá, agora tá certo. Ele é um inteiro, né? Então tem que ser só um sem aspas aqui, tá?
Então, se o cara está na posição 0, ou seja, o primeiro cidadão aqui, vamos verificar se o ID dele é 1. Né? Então, o cara na posição 0, ponto, ID dele é 1. Simples, né? Vamos rodar o teste aqui. Beleza, passou. Como de costume, para ter certeza que não é um falso positivo, vamos botar um ID que não seja 1. Então vamos botar ID, sei lá, 12. Vamos rodar o teste de novo. Beleza. Então ele disse que ele esperava 12. Foi porque eu botei 12 aqui. Mas na verdade ele encontrou 1. Por que ele encontrou 1? Esse primeiro cara aqui, ou seja, o cara que está na posição 0, o ID dele é 1, não 12. Né? Ah, mas eu quero validar mais coisas disso. Validar mais coisas? Pode validar mais coisas. Vamos supor que eu queira validar que o nome dele. Opa. Que o nome dele, first name, no caso, é fulano. Também posso validar. Ou seja, novamente, mesmo esquema. O cara que está na posição 0, o first name dele é fulano. Vamos rodar os testes. Novamente, passou. Tá? E dá para fazer isso em qualquer campo que eu queira validar. A idade, eu acho e-mail, enfim, não importa, tá? Existem outras coisas que você pode fazer além do isso, tá? Por exemplo, vou pegar o body aqui, posição 0, age, que no caso é a idade. Isso. Eu não lembro se é is greater has, deixa eu ver. Matches has key has item has size ready is. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, só um segundo. Eu fechei recentemente. Documentação. Fechei aqui. Docs. Vou aqui no site de RestAssure, Docs. Usage Guide. Guia de uso. Eu venho aqui em exemplos, tá? E ele usa alguns. Por exemplo, equal to, ou seja, é igual a. Eu posso usar no lugar, tá? Então, do seu is, eu uso equal to, ou seja, a idade é igual a. Qual que é a idade dele? 18. Vamos botar 19 primeiro, só para a gente ver como se comporta. Beleza. Eu esperava 19, mas na verdade ele tem 18. Né? A idade dele, 18. Show. 18. A gente pode trabalhar com, no caso, o e-mail. Bora. Vamos lá. Bora. E-mail. Eu espero que o e-mail dele contenha um arroba. Né? Porque todo e-mail tem que ter um arroba, certo? Porque senão não é um e-mail. Vamos ver se ele vai rodar. Opa, falhou. Ele esperava iterable container. Tá, vou fazer o seguinte. Vou dar ali ponto string. Você vai deixar a gente rodar. Então deixa eu contains. Ah, contains
InString. Achei aqui. Tá. Beleza. Tá. Agora vai ser certinho. Essas coisas a gente geralmente não tem de cabeça, né? Mas de acordo com a gente vai lendo a documentação ali, a gente vai compreendendo melhor. Então, beleza. Vamos jogar um hashtag aqui, para ver se ele vai falhar. Pra gente ter certeza. Ele vai mostrar a string que ele procurou. Qual a string que ele procurou aqui? e-mail@email.com. E dentro da string ele procurou que contivesse o hashtag, mas não tinha, porque ele só tinha e-mail@email.com. Beleza? Então tem algumas coisas que você pode validar. Se ele contém um valor, se ele é igual a, se ele existe alguns, como deixa eu achar um exemplo aqui. Cadê? Em cima aqui. Tem um exemplo aqui. Has items, ou seja, tem itens. Nesse caso aqui, ele pega esse exemplo aqui, ó. Esse item lot, ele tem o winners, que são os vencedores da loteria aqui. E ele passa o ID desse vencedor. Então, o ID winner 23, o ID winner 54. Então, esses dois caras aqui que ganharam com esses números aqui são os vencedores. Então, ele verifica se dentro desses caras, dentro desses vencedores, existem o valor 23 e o 54. Então, você tem o winner ID com o valor 23 e o winner ID com o valor 54. Esse teste passaria com base nessa resposta aqui. Entendeu? Então existem essas variações. Eu não vou estar passando por todas, até porque isso aqui é algo básico, e se em algum momento você achar que você seja necessário utilizar outras que não sejam essas aqui, tu pode pesquisar ou ler a documentação do Rest Assured, que ela é bem completinha. Tá? Vamos aproveitar que a gente já estava lidando com esse teste aqui, vamos atuar em cima do nosso outro teste aqui, nosso outro endpoint. Esse endpoint aqui, ó. Get Users ID. Tá? Eu quero retornar um único usuário. E vamos ver o que ele vai passar. No meu Postman aqui, ó, eu tenho montado aqui. Aqui tem o nosso endpoint, né? API Users e depois o meu ID. Eu passo ele aqui. Ele se altera aqui. Um ID com o usuário com ID 1. Se eu der um send aqui, ele retorna para mim meu usuário com ID 1. Que é user. ID 1, first name, last name, tá aqui, fulano, ciclano, idade e tudo mais. Né? Só botar, acho que o ID 15 existe, né? Aí tem um cara com ID 15, retorna para mim também. Então vamos trabalhar nesse segundo get nosso cliente, nós temos aqui. Eu vou trocar o nome dessa função, ela não pode ter o mesmo nome. Né? Opa. Get single user, ou seja, pegar um único usuário. Tá? A rota vai ser a mesma? Não vai ser a mesma, né? Essa não é a mesma. Porque essa aqui ela traz todos os usuários. Eu quero trazer apenas um único usuário. Então, como eu não tenho essa rota, eu vou criar essa rota. Single user. Então ela vai ter que ter minha URL base mais meu endpoint. Qual que é o meu endpoint? Users e o ID dele. Como esse ID eu vou estar passando aqui, ou seja, ele vai se alterar de acordo com o valor que eu passar para ele, é necessário que você coloque ele aqui, ó, entre chaves, igual eu fiz aqui, tá bom? Então já temos aqui o nosso endpoint. Eu vou trocar aqui o nosso endpoint para single user. E perceba que agora eu vou ter que passar um parâmetro para ele, né? A gente vai estar usando aqui o give, né? Give, bom, certo? Espera. O que eu vou passar para ele? O ID e qual ID que eu espero. Então, na variável aqui ID, da minha rota, ele vai alterar esse aqui para o valor que eu colocar aqui. Então, no caso, como eu estou trazendo o 1, ele vai tentar acessar o usuário com ID 1. Se eu colocasse aqui 15, ou 12, ou 13, ou 16, ele vai trazer o usuário com as informações do usuário com ID 16, tá bom? Vou botar aqui o 15. E o body ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando eu pesquiso aqui pelo cara aqui com ID 15, nesse endpoint, perceba que ele não traz mais para você uma lista de usuários, ele traz só aquela informação de um usuário, dentro de user. Tá vendo aqui, ó? User e as informações do usuário.
Então, você não precisa mais passar a posição que ele se encontra. Eu só tenho apenas um único usuário. Então, eu vou passar o user. Vai ser o user.id. User.id. Tem que ser 15. User.firstname tem que ser 1000. Assim como user lastname tem que ser novo. Assim como user age tem que ser 25. Tá? Assim como o e-mail do user tem que conter um arroba. Vamos botar arroba novo, vai. .com, só para ficar um pouquinho diferente, distinguir um pouco do anterior. Vamos rodar o teste. Bom, beleza, passou. Tá? Porque todos esses valores que eu disse aqui, esse usuário com ID 15 ele continha. Tá? Mas e se eu fizesse o teste com um cara com ID 1? Ele não tem um nome novo, não tem um last name new, não tem essa idade, não tem esse mesmo e-mail. Vamos ver como é que ele se comporta. Falhou? Porque ele esperava 1. Na verdade, ele encontrou 15. Né? Porque o ID do cara aqui, que ele trouxe para nós, foi 15. O resto até bateu, mas o ID não. Tá? Porque o que eu troquei aqui foi que o ID do meu body, da resposta que eu esperava do meu body. Então, mas se eu viesse para cá e retornasse o ID do cara que eu estou pesquisando, então aí ele iria bater. E o que não iria bater seriam os demais. Né? Então vamos rodar aqui de novo para ver. Beleza, tá. Ele esperava new no first name e encontrou fulano. Tá? Infelizmente aqui ele não mostrou tudo que deu de errado, tá? Existem algumas formas que você pode fazer para ele trazer um reporte um pouco maior, tá? Deixa eu ver aqui. Se ele não reclama agora. Acho que como eu botei o logal antes disso aqui, eu acho que vai trazer mais verboso. Né? Deixa eu ver se está certo. Isso, trouxe. Beleza, é isso que eu queria. Tá. O que ele traz pra gente aqui? O logout aqui, como eu disse, ele vai trazer um log mais verboso. Ele mostra pra gente o que ele encontrou. Tá? Então, o que ele encontrou aqui? Um usuário com ID 1, realmente, que era esperado, né? O legal do IntelliJ, ele mostra para você onde está errado. Então, onde está a pontilhadinha aqui, é a parte que não bateu. Eu percebo que como o body tem um ID correto, por isso que eu gosto mais do IntelliJ do que, por exemplo, o Eclipse, né? Como o body bateu, ele tá certinho. Ele tá ok, tá vendo? Assim, pontilhadinho, bonitinho. E o body aqui, ó, como ele deu algum ponto, alguma, como eu posso dizer assim, algum erro, alguma incoerência, ele até mostra pra gente que, ó, esperava ali, mas encontrou fulano. Então, se eu botar aqui de novo aqui, ó, no mouse em cima, ele mostra pra gente. Tá? E aqui também, nesse caso aqui, ele traz pra gente o usuário completo. Então, ID, realmente 1, bateu, eu queria. First name, new, ele esperava new, mas tinha fulano. Last name, ele tinha ciclano, mas ele esperava novo. A idade está errada. E o e-mail não contém também. Tá? Então, essa é uma das maneiras de estar validando de forma funcional o nosso teste. Perdão, a nossa API. Então, para isso aqui passar, vamos voltar aqui para o 15, né? E passar tudo porque esses dados que a gente estava tratando eram do usuário 15. Vamos rodar de novo. E ele passou. Beleza. Teste 1, passou. Vou tirar esse logout para não ficar printando todas as vezes. Então, da mesma forma que eu valido se um usuário existe e se os dados dele lá estão ok, é interessante que eu valide o comportamento do meu API quando eu passar um usuário que não existe. Então, se eu botar aqui um ID inexistente, 999, ele também traz para a gente uma resposta. Qual é a resposta?
não foi possível encontrar um usuário com ID 999. Então, o nosso objetivo aqui é vamos criar uma outra função. Então, pegar um usuário que não existe. Tá? Vou passar aqui para ele um ID que eu sei que ele não existe. Tá? 9999. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, então quando eu der um get, passando o ID inexistente para ele aqui, para esse mesmo endpoint que a gente estava testando, o status code dele é 200. Não é ok. É o que? Not found, certo? Então eu vou vir aqui, not found, aqui, 404. Esse teste, a princípio, ele tem que passar. Tá? Eu vou deixar o ok por enquanto, só para a gente ver o que ele fala para a gente aqui. Show. Então, ele mostra pra gente aqui, ele esperava 200, né? Que é o ok, certo? Aqui. Opa, quando eu boto o mouse em cima, sc underline ok igual a 200, né? Mas ele encontrou 404. Por quê? Porque esse usuário não existe. Né? Então, 404, vamos tratar isso aqui agora. sc underline not found, não encontrado. Caso você ache interessante também e validar essa mensagem, a gente pode fazer também. Adiciona aqui, ó. Opa. Ponto. Body. Só body para baixo. No body eu espero que tenha uma message. Opa. Message. E essa mensagem tem que ser a mensagem que eu espero que ele tenha é: não encontrei o usuário, né? Que tenha. Ele está reclamando de uma coisa aqui. Body string. Ué. Body. Message. Ah, tá. Isso. Eu esqueci de botar o i antes. Isso. Vou botar só. Para ver ele falhando primeiro. Então ele esperava que ele não encontrou o usuário com esse ID aqui. Então eu tenho que. Só que eu botei só 9, né? Tem que ser todos esses 9 aqui. Ele ficar igualzinho. Eu espero que a mensagem seja idêntica. Como eu botei poucos 9, né? São 5 9 aqui em vez de 1. Então tem que ser idêntico. E aí ele passa. Beleza? Então eu validei tanto um usuário existente quanto um usuário inexistente. Beleza? E dessa aula de hoje aqui é só. E deixa eu só. Não posso esquecer que eu tenho costume de sempre subir código. Aqui. Também botei o N. Tá, só puxar aqui. Show. Beleza. Então por hoje é só. E na próxima aula a gente vai tratar dos próximos endpoints aí, com o put, delete e o push. Beleza?